Clube do Livro. E a gente conversa agora sobre o livro Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar, de José Carlos Melo. O livro trata com humor aí os dilemas do envelhecimento e a gente vai conversar agora com José Carlos, que está na linha com a gente. Boa tarde, José Carlos, tudo bem? Boa tarde, prazer em ouvi-lo. Prazer é todo nosso recebê-lo aqui na Rádio MEC para falarmos do lançamento do livro Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar. Conta pra gente como que nasceu essa ideia, José Carlos. Olha, eu escrevo há já algum tempo e todo o processo criativo do livro, ele vem amadurecendo, vem de observações de pessoas, personagens, cenários, né? E ele trata de um hotel decadente, que seria mais uma pensão, onde moram vários velhos, uns 10 velhos, uma velha, que tiveram um passado, porque tem muita gente que envelhece sem ter tido passado. E eles tiveram, foi embaixador, o outro foi um cientista incrível, outro foi professor, e num dado momento chega a velhice e pega eles desprevenidos. Uhum. E um dos personagens, que é um cientista, um físico famoso, foi homem conhecido em todo mundo, ele vai sendo acometido dos males da velhice. Uhum. E ele tem um passado que ele não torna claro o que é esse passado, que ele tem que encontrar. Só que ele trata o passado dele como algo papável. Ele não diz, eu não perdi, esqueci o meu passado. Ele diz, eu perdi o meu passado. Como se fosse um livro, uma mala, um objeto. E ali ele vai naquela obsessão crescente. E, ao mesmo tempo, a vida vai se tornando pior para ele. Ele caminha com dificuldade, ele tem achaques, doenças, tem isso e tem aquilo, fica fraco, mas ele, de qualquer modo, empreende uma aventura épica e vai buscar o passado dele. Uhum. A primeira tentativa, ele não aguentou, as pernas doeram, ele voltaram, mas aquilo era tão obcecado nele que ele conseguiu forças e chegou a um lugar remoto, onde foi a pé, num dia frio, com vento. Uhum. Ele conseguiu chegar num lugar que, numa conversa da infância, quando ele era muito pequeno, ele admitiu que ali estava o passado dele. Uhum. E, finalmente, ele encontra o passado. Ele volta para a pensão e morre logo depois, mas há tempo de comunicar a todos. Eu encontrei o meu passado, mas não esclarece direito o que é, né? Uhum. Então, esse livro vem aí de conversas, observações, de uma vida de conhecer pessoas, né? Uhum. E no livro você fala muito da memória, né? Essa busca da memória é um dos temas mais importantes do livro, e para criar o livro você conta também um pouco com suas próprias memórias em alguns pontos, não? Olha, muito pouco, tá? Muito pouco. Mas ela tá também, não tem como não tá presente aqui ou ali, né? Uhum. O Gabriel Garcia Marques, ele disse que não existe ficcionista. Ele até diz, todos os meus personagens foram pessoas que eu conheci. Até quando ele ganhou o prêmio Nobel, toda a Colômbia festejou, menos a cidadezinha que nos livros aparece como Macondo. Era a cidade dele. Porque todos os moradores da cidade estavam retratados como um escritor retrata, com exagero, né? Ou exagero para o bem, ou exagero para o mal, caricatura um, engrandece outro, diminui outro. Então, na cidadezinha dele, lá no interior da Colômbia, ninguém festejou aquele cara que expôs
a vida, a intimidade, de maneira caricata, trágica, alegre, sei lá, dos moradores da cidade. Então é muito difícil não ter alguém, né, que não tenha juntado. Até um escritor que eu leio, já li todo e releio, é Dostoiévski. Ele por questões, ele tinha terminado a faculdade de engenharia em São Petersburgo, e ele foi preso no movimento estudantil contra o czar e foi mandado para a Sibéria, preso em condições absolutamente miseráveis, os piores presídios do mundo. E ele começa o livro dizendo que ele estava num hotel, encontrou um papelório de uma pessoa que foi presa na Sibéria, e aí ele desenvolve o livro. Na realidade, quem foi preso na Sibéria foi ele mesmo, né? E então, assim, o Arquibaldo seria o personagem que desencadeia as outras histórias e traz esses outros personagens pro livro, né, para a história. Se fosse uma peça, todos seriam coadjuvantes, né? Que bacana. E ele é o maestro, né? Conduz. E José Carlos, esse é seu quinto livro, né? E entre os outros livros, um que fez também muito, muito sucesso foi Os Tempos de Getúlio Vargas, né? Que é totalmente diferente desse novo livro. As pessoas da minha geração, principalmente no Rio Grande do Sul, o mundo ele se divide em a favor e contra Getúlio Vargas. E pronto. Então, eu chegava em casa, meu pai tinha conversas contra o ditador, o Getúlio e tal. Chegava no colégio religioso, os padres eram todos vindos da colônia alemã ou italiana do Rio Grande do Sul, que era em grande número. E uns tinham admirado Hitler, outros Mussolini, eram fascistas. O Getúlio, ele era um fascista. A comunicação dele era pautada todo no receituário que o Goebbels fez para o Hitler. Ele entrou a contragosto na guerra porque, primeiro, tinha gente no Brasil achando que seria um absurdo o Brasil apoiar o Hitler. Seria um erro humano e um erro histórico. Mas o Getúlio queria, os oficiais do Exército queriam, os militares que davam apoio a ele queriam. Bom, então ele entrou numa guerra que não era a guerra dele, e interessante, impulsionado por um charme enorme do Theodore Roosevelt. O Roosevelt queria, mas não impôs. O Roosevelt veio ao Brasil vê-lo em cadeira de roda, aquela coisa. Ele teve 2 vezes com o Roosevelt. E esses episódios todos, eles me chamaram a atenção. Tive a coincidência de conviver ao longo de toda a vida, enquanto existia um assessor, um amigo do Getúlio, eu convivi com a enormidade deles. Bom, e quando a Fundação Getúlio Vargas publicou, depois da morte do presidente eterno, Simões Lopes, publicou os diários do Getúlio Vargas, olha só, esses diários expõem durante 12 anos, em detalhes, a vida do Getúlio. Não sei por que ele fez isso. Ele deixou o lado bom, o lado mau, as canalices que ele fez contra os amigos, comentários desairosos a pessoas íntimas, tanto que o diário a FGV só autorizou publicar depois da morte do Simões Lopes, porque o Simões Lopes era um rapaz jovem, veio do Rio Grande do Sul, filho de um senador, e era o secretário particular do Getúlio, ele chamava Luizinho.
e era casado com o que se dizia a mulher mais bonita do Brasil, uma paranaense. O Getúlio se apaixonou por ela e viveu um intenso romance durante 2 anos. Isso aí tudo, então, está no livro Está anterior, tudo né? detalhado no livro. Os tempos E de o Getúlio colocou Vargas, no diário. pela editora Top Books, né? Que é um dos seus Esse livros. livro foi editado pela Top Books. Isso. Agora, E agora, Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar, pela editora Octavo, não é isso? Octavo, exato. José Carlos, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. A gente acabou falando aí de 2 livros, muito bom. A gente conheceu mais aí sobre a sua obra e a gente vai curtir então o novo livro do José Carlos, Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar. Saindo aí pela editora Octavo, a gente já encontra aí nas livrarias, também nas livrarias virtuais. E o nosso tempo está terminando. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente e desejar muito sucesso para o livro. Olha, o prazer foi meu em ouvi-lo, tá bom? Muito obrigado. Uma Olha, ótima obrigado, tarde. hein? Valeu, conversamos com o escritor José Carlos Melo, lançando aí pela editora Octavo o livro Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar.